bem com vocês? Como eu disse para vocês, aquela nossa aula, né, seria dividida em duas. Então hoje eu, professora Lívia, da Rede Agnus, tô trazendo para vocês o restante daquela aula. Só que agora falando sobre os biomas da Terra. Assunto muito massa, muito interessante, certo? Olha só. Apostila 2, unidade 4, capítulo 2, continuação. Biomas. Esse capítulo que a gente vai ver, eu quero que vocês abram aí a apostila de vocês na página 254. Esse capítulo vai da 254 até a página 259, tá? Então abram aí na 254 para a gente iniciar. Primeira coisa, o que é que são biomas? Biomas são conjuntos de ecossistemas. Cíntia, não disse nada. E o que é ecossistema? Ecossistema é um conjunto de elementos vivos e não vivos que interagem entre si e que têm características em comum. Por exemplo, o bioma da Mata Atlântica, né? Ele é um conjunto de ecossistemas. E esses ecossistemas são toda a fauna, toda a flora, todos os aspectos naturais interagindo naquele ambiente, né? Então, o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, os animais, o ser humano, que também é animal, tudo isso vai interagir naquele ambiente, tornando ele um ambiente único, com características comuns àquela área. Então, isso é que é um bioma. As formações vegetais, como eu disse para vocês, elas dependem do clima do lugar, do ar, depende do solo e depende da água. Até porque vocês sabem, né, que isso são requisitos básicos para o desenvolvimento vegetal. Com relação ao tamanho, ao porte dos vegetais, os vegetais eles podem ser arbóreos, quando são de grande porte. Eles podem ser arbustivos, quando são de médio porte, ou eles podem ser herbáceos, quando são de pequeno porte. É só lembrar, ó, arbóreo, árvore, arbustivo, arbusto, herbáceo, ervas, que tem um pequeno porte, né? E com relação à umidade? Com relação à umidade, esses vegetais podem ser hidrófitos, quando eles vivem dentro da água. Exemplo, a Vitória Régia, que é aquela planta enorme que aparece na Amazônia, ela vive dentro da água, né? Podem ser higrófilos, quando vivem em ambiente úmido, por exemplo, a vegetação da floresta amazônica, que lá o índice pluviométrico é altíssimo e chove o ano todo. São vegetais higrófitos. Por quê? Porque são adaptados ao ambiente úmido. Xerófita, que são aquelas plantas adaptadas à escassez de água, principalmente plantas que se desenvolvem no semiárido ou nos desertos, principalmente os cactos, né? Mesófitas são plantas que se desenvolvem em ambientes que têm chuvas regulares. Tropófitas são plantas que se desenvolvem em ambientes que ora são secos e ora são úmidos. Tem essas duas estações bem definidas, como é o caso da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é adaptada ao clima tropical. Clima tropical, primeira época do ano chuvosa, segunda época do ano seca, estiagem. Halófitas, que são aquelas adaptadas ao ambiente salino, como é o caso do mangue, né? Se você pega uma folhinha do mangue, passa assim na boca, você vai ver a quantidade de sal que tem. Quanto às folhas, né? Se as folhas elas são permanentes, a gente diz que ela é uma vegetação perennifólia. Agora, se as folhas caem no período do inverno ou do outono, essas folhas são caducifólias. Elas caem, né? Ou decíduas também, o nome pode ser caducifólia ou decídua, tanto faz. E quanto à diversidade? A diversidade, ela não tem a ver com quantidade, gente. Ela tem a ver com... ela não tem a ver com o tamanho, ela tem a ver com a quantidade. Se tem muitas variedades de espécies, muitas variedades,
eu tenho um bioma heterogêneo. Agora, se eu tenho pouca variedade de espécie, eu tenho um bioma homogêneo. Por exemplo, eu tenho a taiga. A taiga é uma vegetação fria, então ela é formada principalmente por pinheiros e abetos, duas espécies vegetais. Eu tenho a floresta amazônica, que é um bioma riquíssimo, com incontáveis espécies. É lógico que a Amazônia vai ser heterogênea e a taiga vai ser homogênea, porque a Amazônia tem mais variedade de espécies. Não é quantidade, é variedade. E assim nós vamos falar sobre cada uma dessas vegetações que estão aí no livro de vocês. Como no livro não tem a imagem de cada vegetação, eu achei legal que além de vocês terem o comentário sobre a vegetação, vocês também vão ter a imagem, para que a gente possa visualizar o que a gente está lendo. Outra dica, como nas minhas aulas eu costumo sempre fazer uma anotaçãozinha no caderno, e essa anotação serve de base para vocês estudarem, e a gente não está podendo fazer isso, então eu peço que pausem os vídeos. À medida que eu for falando, vai pausando e vai colocando lá no caderninho de vocês. Biomas da Terra, por exemplo. Aí bota floresta equatorial. Aí vai botar próximo ao Equador. É uma floresta quente, úmida. Apresenta os 3 estratos: arbórea, arbustiva e herbácea. Densa, muito fechada e heterogênea, com grande biodiversidade. Aí você vai lá e bota essas anotaçõezinhas no caderno, porque aí já ajuda vocês a estarem estudando. A outra vegetação é muito parecida com a equatorial, mas tem menos biodiversidade que a equatorial, porque ela está adaptada a 2 períodos. Um verão chuvoso, na primeira etapa do ano, e um inverno seco, porque ela é de clima tropical, que é a floresta tropical. Predominam espécies arbustivas e herbáceas, não tem tantas árvores assim, que se adaptam a uma estação chuvosa e uma estação seca. A floresta subtropical, ela acontece, como o nome está dizendo, próximo aos trópicos. No caso aqui do Brasil, próximo ao trópico de Capricórnio. Que aqui eu botei um exemplo de floresta subtropical, que é a mata de araucárias, que acontece no sul do Brasil. Essa vegetação ela é adaptada às 4 estações do ano, porque já está chegando na zona temperada. E a zona temperada tem as 4 estações bem definidas: outono, primavera, verão, inverno. Ela é mais aberta, pode ver que é fácil de circular dentro dessa floresta, diferente da Amazônia, né? E é adaptada a uma significativa amplitude térmica. O que é isso? Os dias são mais quentes e as noites mais frias. Tem uma variação grande de temperatura entre a máxima e a mínima temperatura que faz em um dia. A outra vegetação são as florestas temperadas. As florestas temperadas, elas chamam a atenção por essa coloração das folhas, né? O vegetal não tem, axila como a gente, né? A gente sua pela axila. Como o vegetal não tem, ele vai suar por onde? Pela folha. Então, o vegetal, ele perde água pela folha. Se eu sou um vegetal e vou estar entrando num período que não vai ter água disponível, por exemplo, no inverno, que a água congela, aí eu vou me dar o luxo de estar perdendo água? Não dá, né? Então, o próprio vegetal criou uma estratégia para economizar água. Como foi? Perder as folhas. Olha só que inteligente. Então, eles perdem as folhas no outono para poder aguentar o inverno. Assim, o vegetal economiza a água para durante o inverno não morrer, já que a água vai estar congelada no inverno, né? Também aparece nos 3 estratos. A gente diz que esses vegetais são caducifólios, certo? Porque perdem as folhas. A taiga é uma vegetação que se desenvolve em clima frio e também é um exemplo de adaptação ao clima. Tá vendo aqui o formato desses pinheiros? Tem um formato de cone, por isso que ela também é chamada de floresta de coníferas. Como ela acontece no hemisfério norte, próximo ao Polo Norte, ela também pode ser chamada de floresta boreal. Porque norte significa boreal, né? Boreal significa norte. Por que
que ela tem o formato de cone? Para não acumular neve no topo. Como é um local que neva, quando a neve vai caindo, ela vai devagarzinho se depositando na base do vegetal. Também elas têm folhas aciculifoliadas, folha no formato de agulha. Isso serve tanto para economizar água, para diminuir a superfície de contato, quanto para não armazenar neve nessas folhas. Quanto mais fria for a vegetação, mais homogênea ela vai ser num contexto geral. E quanto mais úmida, como a floresta amazônica, e quente, mais exuberante vai ser essa vegetação. A vegetação mediterrânea, ela se desenvolve no clima mediterrâneo. E ela tem duas variações principais. Os maquis, que são arbustos mais altos e mais próximos uns dos outros, e os garrigues, que são menores e mais esparsos, mais distantes uns dos outros. Ela se desenvolve num clima que tem um verão seco e um inverno úmido, contrário do tropical, contrário do nosso clima tropical. Também pode aparecer nos três estratos, nos três tamanhos. Já a vegetação de altitude é muito simples. À medida que vai subindo a montanha, vai diminuindo o tamanho do vegetal e a variedade de espécies, por dois motivos principais. Primeiro, quando eu subo a montanha, eu preciso de solo para ter vegetal, né? Como a gravidade leva esse solo para baixo, aqui eu vou ter a rocha exposta e o vegetal não vai ter onde fixar suas raízes. Por isso que vai diminuindo a quantidade e o tamanho. E além disso, a disponibilidade de gases. À medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, com menos gases. E o vegetal precisa dos gases na hora da fotossíntese. Estepes, pradarias e pampas são vegetações que desenvolvem em relevo plano e em climas mais secos, com baixos índices pluviométricos. Na Europa é chamada de estepes e ela acaba sendo mais amarelada. Nos Estados Unidos é chamada de pradarias e no Brasil chamada de pampas. Tanto as pradarias quanto os pampas, eles acabam sendo mais verdinhos por conta da umidade, que é maior. A outra vegetação é a tundra, é uma vegetação bem interessante. Ela se desenvolve no curto verão das zonas polares. Quando chega o verão, que só dura 3 meses, o gelo derrete e sobre esse alagado do gelo forma-se essa vegetação, composta principalmente de líquens e musgos, duas espécies vegetais herbáceas de pequeno porte. Essa vegetação, depois que acabar o verão, ela vai morrer e só vai aparecer novamente no outro ano. Como o solo dessa região é um solo permanentemente congelado, que é o solo de permafrost, isso dificulta o desenvolvimento vegetal nas zonas polares. A outra vegetação, no Brasil, é chamada de cerrado. Se desenvolve no clima tropical continental, que é o mais seco. Mas na África é chamada de savana. A principal diferença entre a savana africana e o cerrado brasileiro são as espécies de animais, principalmente, né? Quem assistiu aquele filme Madagascar, aquilo ali é a savana africana, né? Aquele capinzal alto, amarelado, intercalado por árvores de troncos bem retorcidos, casca grossa e escura, porque esse capinzal pode pegar fogo instantaneamente quando está muito seco. Copas irregulares, ó, e com poucas folhas, né? Só que aqui não aparece leão no cerrado, que mais? Era girafa, zebra, hipopótamo, né? Que eram dos filmes Madagascar. Lá na savana africana aparece já, né? Esses animais. Vegetação desértica, ela se desenvolve, obviamente, no deserto, né? E essa vegetação, ela é chamada de xerófita porque ela é adaptada ao clima seco, à escassez de chuva. Muitos desses vegetais têm raízes profundas que captam água do lençol freático, ou então tuberosas para armazenar água. Além disso, esse vegetal ele pode armazenar água também no caule.
E o mais interessante, como o caso dos cactos, eles transformaram suas folhas em espinhos para diminuir a superfície de contato com a atmosfera e assim economizar água. Porque se eles tivessem uma folha grande, eles iam perder muita água em um ambiente seco. Então eles iam acabar morrendo, né? O semiárido, aqui no Brasil, se desenvolve no sertão nordestino a caatinga. Esse nome em tupi-guarani significa mata branca. Por quê? Porque no período de estiagem, os galhos ficam todos sem folhas, ressecados, e você vê só aquela vegetação esbranquiçada. Tá morta? Tá não. Mais uma vez, o vegetal perde as folhas para economizar água. E aí, quando volta a chover, isso aqui fica tudo verdinho, bonitinho novamente. Então, também são vegetações xerófitas, tá? Então, gente, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda nas nossas lives, manda aqui para a escola, manda para as minhas redes sociais. Não precisa ter vergonha, certo? O importante é que vocês consigam absorver direitinho os conteúdos, tá bom? Terminamos a segunda etapa e agora vem revisão. Cheiro!